Essa é uma palavra de ensino, de instrução, então pretendo ficar mais calma hoje. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12 começa com a seguinte expressão: portanto. Por que ele começa com a expressão portanto? Porque o capítulo 12 é uma continuação do capítulo de número 11, aonde nós vamos encontrar a galeria dos heróis da fé. Na galeria dos heróis da fé, do capítulo 11, nós vamos encontrar uma listagem de nomes, consequentemente uma forma resumida de suas histórias, de pessoas que permaneceram em Deus, pessoas que permaneceram firmes na fé, mesmo diante de espada, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de aflições, mesmo diante de perdas, mesmo diante de desafios, mesmo diante de injustiças, eles foram fiéis até o fim. E o autor dessa carta, que é desconhecido, mas nós sabemos que desconhecido é a pessoa que escreveu, mas a pessoa que inspirou foi o Espírito Santo de Deus. Então o autor, ele nos faz um chamado, para quê? Para nos desembaraçarmos do peso e do pecado. Olha que coisa, nós vemos aqui duas coisas ou duas situações prejudiciais para a nossa caminhada de fé, que o autor vai tratar aqui como uma carreira. Então ele diz que o peso e o pecado, eles são prejudiciais para a nossa caminhada, para a nossa trajetória de fé. O peso pode ser preocupações, podem ser limitações, o peso podem ser as distrações, o peso podem ser alguns relacionamentos, o peso pode ser mágoas, podem ser também preocupações em excesso, ansiedades, compromissos demais, porque às vezes nós nos comprometemos tanto com muitas coisas e ficamos embaraçados com todas elas e não buscamos a Deus como deveríamos buscar. Então ele vai falar de muitas coisas que nos pesam no decorrer da nossa caminhada, coisas que às vezes até são lícitas, coisas que às vezes parecem ser boas, mas que atrasam a nossa caminhada. Eu tenho certeza que você olha para trás com muito arrependimento, dizendo: olha, se eu tivesse buscado mais, hoje eu já estaria pregando. Se eu tivesse buscado mais, talvez hoje eu já teria dons espirituais. Se eu tivesse buscado mais, se eu não tivesse me embaraçado com tantas ocupações, talvez hoje eu estaria em outro patamar na presença de Deus. Se eu tivesse me dedicado mais, talvez hoje eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Talvez eu teria mais estruturas, talvez eu teria mais sabedoria, talvez eu teria mais forças. É disso que ele está falando, de embaraços que vão pesando a nossa caminhada, e ninguém carrega peso com velocidade. Se você está carregando um peso, provavelmente os seus passos serão mais lentos. Por quê? Porque o peso nos atrasa, o peso diminui a nossa velocidade. Então ele fala que esses pesos, eles nos atrapalham, e aí ele vem depois e fala do pecado, que tão de perto, que tenazmente, algumas versões, nos assedia, está tão de perto, nos assediando a todo tempo, nos provocando em todo tempo. O pecado, ele é diferente do peso, porque o peso nos atrasa, mas o pecado nos amarra. O pecado, ele nos aprisiona, o pecado nos acorrenta, ele nos envolve e nos faz perder a sensibilidade espiritual e impede o nosso avanço, porque toda pessoa que perde a sensibilidade espiritual, perde também a condição de avançar. Me pergunte por quê? Porque com sensibilidade espiritual eu consigo discernir o que é de Deus para mim e o que não é de Deus para mim. Com sensibilidade espiritual eu consigo discernir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, e discernindo isso, eu caminharei com menos erro, com menos falha, eu caminharei de forma mais certeira, e caminhando de forma mais certeira, eu consigo chegar a tempo nos lugares aonde Deus estabeleceu
estabeleceu que eu preciso chegar, eu consigo avançar, eu consigo romper, mas com o pecado não tem como, ele aprisiona, ele prende. É por isso que o Senhor constantemente nos chama a uma vida de arrependimento, a uma vida de santidade. Eu quero chamar a tua atenção aqui para você analisar comigo. Ei, você estava indo bem, as coisas estavam indo bem, as portas estavam se abrindo, tudo estava dando certo para você. Aí o que aconteceu? Um pecado aconteceu, e quando esse pecado veio, o que aconteceu com a sua vida? As portas começaram a se fechar, as coisas começaram a desandar. Mas eu quero chamar também a tua atenção para 3 nomes diferentes, de situações diferentes, que às vezes a gente engloba tudo em um só. Eu preciso que você entenda comigo uma coisa é pecado, outra coisa é transgressão, e outra coisa é a iniquidade. Por favor, faça igual a Bianquinha, bota no LED: pecado, transgressão e iniquidade. Pecado, transgressão e iniquidade. O que é pecado? Vou te explicar. Pecado é aquela coisa, por exemplo, eu não programei, eu não premeditei, aconteceu, foi um deslize, foi um acidente, eu estava andando na rua, um carro bateu em mim, já xinguei. Pecado. Eu não premeditei, eu não saí de casa dizendo, eu vou desbarrar com alguém no trânsito e vou xingar. Não, mas do nada, eu não vigiei, e aconteceu. Foi uma coisa que passou assim. Isso é pecado. Isso é pecado. Agora, o que é transgressão? Transgressão é eu saber que é pecado, que Deus não se agrada, ter consciência, e mesmo sabendo, mesmo tendo consciência, eu vou lá e peco, eu vou lá e pratico. Isso é transgressão. Eu estou transgredindo um mandamento. Você que está conversando aí, podia prestar atenção aqui, talvez Deus ia te livrar de muita dor. Olha só, isso é uma transgressão. Eu sei que é pecado, eu tenho consciência, mas mesmo eu sabendo que é pecado, esse copo não é meu, mas mesmo eu sabendo que ele não é meu, e que roubar é pecado, eu vou lá e transgressão. Isso é uma transgressão. O que é iniquidade? Iniquidade é uma prática que já virou parte de mim, e eu já não tenho sensibilidade de que aquilo é ferir a minha comunhão com Deus. Isso é a iniquidade. É eu viver naquela prática, e eu não sentir mais aquela coisa ruim, sabe? Porque a pessoa, quando ela peca, ela fica triste, ela fala, meu Deus, eu não podia ter feito isso, eu entristeci o Espírito Santo, eu desagradei a Deus, eu não podia ter feito isso. Você fica se remoendo dentro de você, porque você está triste, você não queria ter praticado aquilo, mas você praticou, então aquilo te incomoda. Mas quando já vira iniquidade, não incomoda mais, a consciência fica cauterizada. Eu pratico o pecado, mas eu normalizo ele. Normalizei, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, é desse jeito. A iniquidade é normalizar o que não é normal para Deus, é normalizar o pecado, é viver na prática do pecado e achar que está normal, que Deus está se agradando, porque a Bíblia diz que, como se não executa juízo logo sobre a má obra, o coração do homem está disposto a pecar. Olha que coisa. Por quê? Porque Deus vai deixando a taça encher, para quando a taça encher, a ira de Deus transbordar. Então, eu senti de Deus de explicar isso aqui hoje, essa diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Para quê? Para que haja em nós um arrependimento, para que haja em nós consciência de que essa vida é passageira e ela breve passará para todos nós. E o que é que vai restar para nós? O outro lado, na eternidade, ou com Cristo ou com o Satanás. Só cutuca quem está do teu lado, não diga nada não, só para ela ver se está acordada. Então o pecado, ele nos embaraça. Por isso é necessário, sempre que pecou, vai lá, se arrepende rapidinho, pede perdão e retorna para o caminho. Retorna para a sua vida normal. Não normalize o pecado na sua vida. Não normalize, eu não dou conta. Não, você dá conta sim. Eu não consigo, é claro que você consegue. Deus não te criou assim, pecando. Você aprendeu.
Eu aprendi, nós aprendemos. E agora precisamos desaprender. É tipo aquela pessoa que vai tirar a sua carteira de habilitação, mas já dirige há muito tempo. Aí tem que tirar algumas manias. O instrutor tem a maior dificuldade para tirar aquelas manias. É igual o pai do Fabinho. O pai do Fabinho destruiu meu ministério de teclado. Ele me ensinou a tocar assim, com os 3 dedos. E hoje eu não consigo tocar com os 5. Ele destruiu meu ministério. Eu passo a maior luta, irmão, para usar os 5, mas só uso 3. Parece um pé de galinha. Eu preciso desaprender isso. Eu aprendi assim. E eu preciso desaprender isso. Quem está pegando? Foi por isso que quando Deus apareceu no jardim, Ele pergunta para Adão: quem te mostrou que você está nu? Ou seja, quem te ensinou isso? Quem te ensinou a ter malícia? Quem te ensinou a olhar para o corpo de Eva nu com malícia? Quem te ensinou a olhar para o seu corpo com essa malícia? Não fui eu que te ensinei isso. Deus não ensinou isso para nós. Por isso Ele pergunta: quem te mostrou? Quem te ensinou, Adão? Quem te ensinou a olhar com essa malícia? Quem te ensinou a ver pecado nessas coisas, Adão? O diabo. Ele ensina. Ele é um professor terrível. Ele ensina muitas coisas más. Ele ensina muitas coisas terríveis para nós. Diga glória a Deus. Porque o Espírito Santo também é professor. E Ele vai me ensinar a andar pelo caminho certo, a andar pela verdade, a andar pelo caminho da santidade, a andar pelo caminho da pureza. Aleluia! E por fim, nós somos convidados a correr com perseverança. Perseverança significa eu prosseguir, eu continuar, mesmo quando tudo está muito difícil. Isso é o sinônimo de perseverança. É eu continuar mesmo quando está difícil. Não é eu parar porque ficou difícil. É eu continuar mesmo quando está difícil. É eu continuar mesmo quando a porta continua fechada. É eu continuar mesmo quando eu acredito que eu não tenho forças para continuar. Isso é perseverança, porque a perseverança, ela não pode depender das circunstâncias, porque as circunstâncias mudam a todo instante. E eu preciso permanecer na minha convicção de que Deus está comigo, e eu preciso chegar aonde Ele disse que é para eu chegar. Porque tem dias que a gente corre com muito vigor, tem dia que a gente corre naquela velocidade, naquela certeza, só que tem dias que não é a mesma coisa. Tem dias que é mais difícil, tem dias que nós não conseguimos seguir com tanta velocidade, tem dia que os passos ficam muito pequenos. Ei, e está tudo bem. Isso só mostra a nossa humanidade. Só mostra a nossa humanidade. É isso. Isso só mostra que nós somos humanos. Por quê? Porque tem horas que a nossa carreira exige que a gente diminua a atuada para recompor as forças. Não vê os jogadores? Toda hora dá uma paradinha para hidratar, não é ou não é? Toda hora, né? Você está lá assistindo o jogo, vamos parar para hidratação, aleluia. A gente tem que parar para fazer uma hidrataçãozinha, para dar, sabe, aquela tomada de fôlego, para você retomar na sua jornada. E está tudo bem, diga assim: está tudo bem eu cansar e parar para hidratar. Oh, glória a Deus. Mas o importante é eu não abandonar a corrida, é eu ir eliminando pelo caminho tudo aquilo que tenta me impedir de chegar, tudo aquilo que tenta atrapalhar a minha jornada. O atleta que deseja vencer, ele elimina tudo aquilo que reduz o seu desempenho. É isso que o atleta faz. Ele começa a ter uma comida mais regrada, ele tem horários de sonos específicos, ele começa a eliminar os excessos e fazer tudo aquilo que precisa ser feito para ele ter um ótimo condicionamento, para ele chegar aonde ele precisa chegar, para ele ter um bom desempenho. E é assim na nossa vida espiritual. Nós precisamos perguntar constantemente: o que está roubando a minha força espiritual? O que é que está roubando a sua força espiritual? Porque a força física a gente já sabe que é o cansaço, é a aceleração do dia a dia, a gente já sabe. Mas sobre o seu espiritual, sobre o meu espiritual, o que é que está roubando, o que é que está sugando a nossa força espiritual? Eu vou te dar alguns exemplos de coisas que roubam a nossa força espiritual. Primeiro, pecado não confessado rouba a nossa força espiritual. Falta de comunhão com Deus
ansiedade e preocupações excessivas. Porque uma pessoa com ansiedade e preocupações excessivas não consegue orar e entregar nas mãos do Senhor. Outra coisa que rouba a nossa força espiritual, a falta de perdão, o acúmulo de mágoa e ressentimento. Outra coisa que rouba a nossa força espiritual, a murmuração. Outra coisa que rouba a nossa força espiritual, as distrações. Ei, você começa a rolar o feed, de repente você olhou, já tem 1, 2 horas que você está ali distraído e não fez nada de futuro. Riu, entristeceu, viu uma coisa que te alegrou, viu outra coisa que te deixou indignado. Você mudou de emoções o tempo todo, mas não te edificou em nada, não acrescentou em nada. Outra coisa que rouba a nossa força espiritual é ativismo sem intimidade. Diga comigo, ativismo sem intimidade. O que é ativismo sem intimidade? Vou te explicar. É você fazer e não buscar a Deus. É tipo os voluntários que só vêm no dia que vai servir. É isso. Isso é ativismo, sem intimidade. Você só vem no dia que vai servir. Não, você tem que vir para sentar e cultuar. Você tem que vir para adorar o Senhor, para buscar conexão, para buscar comunhão com o seu Criador. Não é só ativismo, não. É intimidade, é comunhão, é vida com Deus. Isso é mais importante do que o seu ativismo. O seu trabalho aqui na casa do Senhor é de suma importância, mas eu preciso te lembrar que essa casa funcionava antes de você estar trabalhando. Antigamente nós não tínhamos voluntário na visão profética e funcionava do mesmo jeito. Então eu preciso que você entenda uma verdade: o seu trabalho é de suma importância. Ei, mas ele não é mais importante do que a sua vida com Deus. Ele não é mais importante do que a tua adoração. Ele não é mais importante do que a sua devoção. Ele não é mais importante do que a sua busca. Sabe outra coisa que também rouba a nossa força espiritual? É aquela culpa da qual Deus já te perdoou. Você já pediu perdão, você já sentiu o arrependimento, a amargura na alma por aquele arrependimento. Eu não devia ter feito, e arrependeu e pediu perdão. O Senhor já te perdoou, mas o diabo continua te acusando e você deixa. Você não silencia essa voz das trevas que te acusa. Você precisa silenciar esse demônio que te acusa de pecado que Deus já te perdoou. Fecha a boca desse demônio hoje, enfrenta ele, diga: Satanás, Deus já me perdoou, eu já fui perdoado, eu já fui lavado pelo sangue de Cristo, eu já pedi perdão, eu não pratico mais essas coisas, Deus já me perdoou. Sai daqui, Satanás, fecha a tua boca, demônio. Outra coisa que rouba a nossa força espiritual é a desesperança. Sabe quando você começa a ficar assim: ah não, para mim não vai dar certo, está tudo ruim. Sabe quando você começa a perder a sua esperança? Isso rouba a tua força espiritual. Isso rouba a tua capacidade de crer e de esperar no Senhor. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele vai usar essa metáfora de um atleta. Todo atleta que deseja chegar, ele precisa se livrar desses pesos, ele precisa se livrar dessas coisas, ele precisa se fortalecer espiritualmente para conseguir avançar, para ter um desempenho bom para chegar. Da mesma forma, nós que fomos chamados pelo Senhor, nós precisamos abandonar tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa jornada, a nossa caminhada espiritual. A vida cristã, ela é comparada a uma corrida, mas não é aquela corrida por velocidade. Presta atenção, embora eu veja muitos crentes por aí competindo, uma caminhada de velocidade, não é isso não, não é isso. Quando ele fala de uma corrida, ele fala de uma corrida que todos que chegam ganham. O negócio é chegar, não é chegar primeiro. Não é quem corre mais, não, o negócio é conseguir chegar, gente. Olha para quem está do teu lado e diga: você só precisa chegar, não precisa competir, é só chegar. Essa corrida, você só tem que chegar, você não precisa olhar para quem está correndo mais, para quem está correndo menos, não, é só chegar. Nessa corrida, o objetivo é chegar, não é chegar primeiro, é chegar, permanecendo em Cristo, é chegar. Ei, você que está aí pela live, você só precisa chegar, você não precisa competir com ninguém, você não precisa comparar a sua vida com a vida de mais ninguém. A comparação é uma cilada do diabo, você não precisa comparar com ninguém, você só precisa correr na sua toada. Gente, tem gente que tem a perna mais comprida, tem gente que tem a perna mais curta, tem gente que tem mais velocidade nas articulações, tem gente que tem menos, e está tudo bem. O negócio é chegar.
Não olhe para quem está correndo mais, não olhe para quem já está no topo, não, para com isso. Essas comparações, elas são muito injustas. Deus te chamou para chegar e não para competir. Hebreus 12, versículo 1, nos convida para fazer uma avaliação sincera da nossa caminhada. É tipo o que o apóstolo Paulo disse quando instruía sobre a ceia: examine-se o homem a si mesmo. Então, examinemo-nos a nós mesmos e vejamos o que está nos atrapalhando na nossa caminhada, na nossa jornada. Talvez é um pecado, talvez é um vício, talvez é uma dependência, não sei. Examine-se o homem a si mesmo. Só você se examinando poderá dizer o que é que está te atrapalhando. É necessário parar um pouquinho e perguntar: Senhor, o que está acontecendo? Deixa eu explicar alguma coisa para vocês, que às vezes as pessoas, elas confundem, elas pensam assim: eu vou pedir para Deus, Senhor, me dá uma resposta sobre tal assunto, fala comigo, e elas esperam que Deus vai vir no ouvido delas e falar: ô minha filha, ô meu filho, tem que ser assim, assim, assim. Não é não. Quem já orou e já esperou depois de mim? Eu também já orei, falei: fala aí, Senhor, vamos resolver logo esse negócio aqui, não enrola não. Mas eu vou explicar como é que acontece. Você fala, você ora, você pede, e no decorrer da sua caminhada Deus começa a mostrar. Quem está pegando? No decorrer da caminhada Deus começa a mostrar. Um exemplo: eu estou me relacionando com uma pessoa, Senhor, me mostra se essa pessoa é para mim. Aí você espera chegar na igreja e Deus usar um vaso: eis que te digo, pode ou não pode casar? Não vai ser assim. Não vai. Sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a mostrar. Vai ter um dia que essa pessoa, ela vai fazer coisas tão terríveis que você vai olhar e falar: meu Deus. Ela vai manifestando o que está dentro dela para você. E é Deus te mostrando, é Deus respondendo aquela oração que você fez. Você vai ver ela alterada, você vai ver se você vai suportar isso. Você vai ver ela totalmente desequilibrada, você vai ter que medir na balança. Você vai ver se ela tem tendência a ficar curtindo foto de outras mulheres, ou se ela é mulher e fica curtindo foto de outros homens. Observa tudo, gente. É Deus te mostrando, é Deus te respondendo. Quem está pegando? Ele não vai usar um vaso para falar sim ou não. Ele vai mostrar o caráter dessa pessoa para você. Aí você que decide. Está entendendo? O pai mostra, ó, é isso. Aí o filho, a filhinha, decide se vai aguentar ou não. É assim que Deus responde. Então você vai perguntar: Deus, o que é, Senhor, que está pesando na minha caminhada, que está me impedindo de andar na velocidade que eu preciso, de chegar aonde eu preciso? E aí Deus vai começar a mostrar. Às vezes é um vício, às vezes são situações que você mesmo se sabota. Ele vai mostrando, e aí você vai precisar eliminar isso da sua vida. Senhor, o que eu preciso deixar para trás? Senhor, o que eu preciso, que peso que eu preciso soltar hoje? Senhor, que pecado eu preciso me arrepender dele? Que às vezes o pecado foi tão bom que a pessoa não arrepende. Ela não consegue arrepender, ela ainda está ali, ó, estava tão bom que eu não consigo arrepender. Senhor, que pecado eu preciso arrepender? Se você cometer um pecado e não consegue arrepender dele, acontece muito, gente. Vocês não riem de mim não, porque Deus revela assim, ó, na brincadeira. Você vai pedir: Espírito Santo, me constrange com teu temor, me constrange em temor, e me ajuda a me arrepender, me ajuda a me arrepender, porque eu preciso me livrar disso. Pergunta para o Senhor: Senhor, eu estou correndo para agradar as pessoas ou para cumprir o meu propósito? Porque tentar agradar os outros também é tão pesado, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai conseguir. As pessoas são ingratas demais. Elas sempre vão reclamar de alguma coisa. Você pode dizer glória a Deus, porque Jesus está te vendo. Então quem permanece na corrida
se livra dos embaraços e continua seguindo, experimenta da fidelidade de Deus. E aí ele fortalece os perseverantes, ele dá vitória, ele dá graça suficiente para os perseverantes concluir cada etapa da sua jornada. É assim que Deus trabalha. Ainda no versículo 1 está escrito que há uma tão grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam. Essa expressão, ela tem dois tipos de interpretação. A expressão nuvem de testemunhas não significa que necessariamente essas pessoas que ele fala estejam nos rodeando, nos observando em todo o tempo. Não é isso, ele usa uma metáfora. A ideia principal é que essas testemunhas, elas estão nos observando, nos rodeando, no sentido de dar testemunho que venceram, de dar testemunhos de que a fidelidade de Deus não vai falhar, de que o Senhor continua e permanece fiel até os dias de hoje. Elas testemunharam por meio de suas histórias, de que Deus é fiel, de que Deus não nos abandona, que Deus não nos deixa, que o Senhor nos ajudará, que Ele nos dará força para continuarmos. Essa nuvem de testemunha são aqueles do capítulo 11 que venceram, que superaram, apagaram a força do fogo, eles enfrentaram o fio da espada, eles tiraram forças da fraqueza e conseguiram vencer. Para quê? Para mostrar para mim e para você que nós também podemos fazer isso. E no versículo 2, Jesus ele é apresentado como o exemplo supremo de perseverança. Alguém que enfrentou a oposição, alguém que enfrentou o sofrimento, está colocando aí no LED, alguém que suportou a cruz, suportou a afronta, sem desistir. Por quê? Porque ele mantinha o seu olhar fixo naquilo que realmente importava. Me pergunte o quê? A recompensa. Jesus mantinha o seu olhar fixo, olha lá, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, pela alegria que estava proposta, ou seja, pela recompensa que estava proposta, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e depois se assentou à destra do trono de Deus. Assim como um corredor que mantém o seu foco na linha de chegada para não se distrair, para não tropeçar, o cristão também é chamado para manter o seu olhar fixo em Cristo no meio das dificuldades da caminhada. Cristo é o nosso modelo a ser seguido. O problema de muita gente é que elas querem seguir modelos terrenos. Não, gente, na terra todo mundo é falho, o nosso modelo é Cristo. Eu não sou seu modelo, ninguém aqui é seu modelo, o nosso modelo é Jesus Cristo. Cristo é o modelo. Olhando para Ele, Ele está dizendo, olha para Jesus, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, Ele é o exemplo perfeito. É para Cristo que a gente olha. Esse versículo revela também algo profundo sobre essa motivação de Jesus. Ele olhou todo o tempo para uma recompensa que estava reservada para ele. Todo o tempo ele olhou para isso. O sofrimento tinha propósito, que era a redenção da humanidade, a comunhão com o Pai e um lugar à destra dele. Tinha uma recompensa. E você achando que está aí sofrendo à toa, né? Tem uma recompensa. Você não é crente só porque é bonito ser evangélico, não. Tem uma recompensa, gente. Não é porque agora virou moda ser evangélico, não. É porque há uma recompensa. Há uma recompensa. Um dos aspectos mais consoladores desse versículo é que Jesus suportou a cruz pela recompensa que estava proposta. Então entenda, tudo que você suporta hoje é pela recompensa que o céu propõe para nós. Cristo sabia que se ele suportasse todo o sofrimento, ele receberia a recompensa, a glorificação, ele receberia um lugar à destra do trono de Deus, ele salvaria a humanidade, compraria de volta o homem para Deus. Tinha uma recompensa, tinha um propósito. Ei, do outro lado do sofrimento tem recompensa. Levanta a mão que eu vou declarar sobre a sua vida. Ei, você que está sofrendo, ei, você que está passando luta, ei, você que está sofrendo todo tipo de afronta, ei, você que está passando aperto, ei, você que está chorando, gemendo pelas dores que tem enfrentado, ei, você que tem suportado traições, ei, você que tem suportado um jugo pesado, ei, você que está hoje aqui dizendo, Deus, eu não aguento mais. Há uma recompensa
recompensa para você. Oh, glória! Aleluia! Isso revela um princípio que atravessa toda a Bíblia, de Gênesis até chegar no Apocalipse. Deus não pede sacrifício sem propósito, sempre no final há uma recompensa. A Bíblia fala muitas vezes sobre as recompensas, mostrando que Deus é justo e honra aqueles que permanecem fiéis a Ele. A Bíblia fala de algumas recompensas, e eu vou falar delas aqui para nós poder encerrarmos nessa manhã. Observe que Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, o escritor revela uma das características mais belas de Deus. Ele revela que Deus é recompensador, Ele é galardoador. Sempre que você vê essa palavra galardão, fala de uma recompensa celestial. Ele é galardoador, Ele é recompensador. Ele não diz apenas: olha, Deus te abençoa, Deus te ajuda, Deus te fortalece, Deus dá graça àqueles que o buscam. Não, Ele afirma: Deus dá recompensas a todos os que o buscam. Ele recompensa quem busca Ele, e isso muda completamente a maneira de algumas pessoas enxergarem a sua caminhada cristã. A nossa busca por Deus não é em vão, as nossas orações não são em vão, nenhum de nossos jejuns é em vão. Você que jejuou essa semana toda aí na campanha dos 6 dias, ei, Deus manda eu te lembrar, não foi em vão, não é em vão, aleluia. Há uma recompensa para quem ora, há uma recompensa para quem jejuma. Ei, você que é intercessor, há uma recompensa para quem intercede, há uma recompensa para cada lágrima derramada, há uma recompensa para cada ato de adoração a Deus, há uma recompensa para cada ação, atitude de fidelidade. Há uma recompensa, porque Deus sempre nos recompensa. Deus faz questão de nos recompensar, e a recompensa não é um pagamento como se Deus estivesse devendo alguma coisa para nós, como se Deus tivesse uma dívida com a humanidade. Não, a recompensa é uma expressão da fidelidade de Deus, um Deus que decidiu honrar aqueles que o buscam, aqueles que trabalham pelo reino. Deus recompensa aqueles que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Outra recompensa que nós encontramos na Bíblia é a recompensa pela nossa generosidade. Olha o que nós vamos ler, Mateus 6, 3 e 4. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Aqui Jesus nos ensina uma verdade muito importante. Ele nos ensina que no reino de Deus, a generosidade, ela não é medida pelos valores monetários. No reino de Deus, a generosidade, ela é medida pela motivação do coração. Olha que coisa linda. Pela motivação do coração. Na época de Jesus, muitas pessoas faziam questão de anunciarem as suas doações para receberem elogios e reconhecimento. Elas transformavam um ato de amor em um espetáculo para alimentarem os seus próprios egos. Aí Jesus declarou que quem busca a aprovação dos homens já recebeu a recompensa através de elogios e através de aplausos. Porém,
Quem pratica generosidade com descrição, por amor ao próximo e por amor a Deus, recebe recompensas maior do que elogios, maior do que aplausos. Ei, a recompensa que Deus tem para o generoso é maior do que os elogios, é maior do que os aplausos. É o próprio Deus que vai derramar sobre a sua vida favores, bênçãos, provisões. Ele não avalia apenas aquilo que foi feito, mas ele avalia o porquê que foi feito, a motivação do que foi feito. Por isso Jesus, quando ele diz, olha, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita fez, ele está usando uma figura de linguagem para ensinar que a generosidade, ela deve ser tão sincera, que nem mesmo nós devemos alimentar o orgulho de dizer, eu fiz. Olha que coisa, gente. Que a tua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Ele está dizendo, nem você mesmo pode ficar consigo mesmo, se gabando do que fez. Faz e deixa o céu te recompensar. Por quê? Porque o Senhor vê aquilo que ninguém vê. Ele reconhece sacrifícios escondidos por detrás de toda a generosidade do nosso coração. Ele vê quando nós repartimos o pouco que nós temos para socorrer alguém. Ele vê quando uma pessoa abre mão do próprio conforto para abençoar a outro. Ele vê. E por isso Jesus declara, o Pai que vê em secreto, recompensará. Aquilo que é feito para Deus, ainda que permaneça oculto aos olhos dos homens, jamais passará despercebido aos olhos do Pai. E eu preciso que você lembre dessa verdade sempre. Ninguém está vendo. Não, Deus viu a sua generosidade, Deus viu o que você fez, Deus viu você repartindo. É por isso que Salomão escreveu em Provérbios 11:25, a alma generosa, ela prosperará, e quem dá de beber será descedentado. Ou seja, aquele que dá de beber também terá a sua sede saciada. Olha que coisa linda. A recompensa de Deus, ela vai além de recursos financeiros. Preste atenção nisso, que às vezes você pensa que a recompensa é só dinheiro na conta. Não, irmão, a recompensa é paz, a recompensa é favor aonde você menos imagina, é portas abertas, é livramentos, é alegria, é provisões do céu, é saúde para o teu corpo, é a sua aprovação diante de Deus. Deus olhar para você e dizer, foi aprovado, foi aprovada diante de mim. São formas dos céus nos recompensar. Ei, deixa eu te falar uma verdade. Deus derrama bênçãos sobre gerações por causa de alguém que decidiu ser generoso. Às vezes você fala assim, mas aquele fulano é tão ruim, como que tanta coisa boa acontece com ele? Assim como as maldições hereditárias existem, as bênçãos hereditárias também existem. Talvez o fulano é ruim, mas o pai dele era bom, a mãe dele era uma pessoa boa, os avós eram pessoas generosas, e essas bênçãos vão alcançando. Quem está pegando? Vamos ler para não dizer que eu estou falando uma abobrinha? Êxodo 20, versículo 6, por favor. Eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O versículo 5 que antecede o 6, fala que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração, 3ª e 4ª geração. Até a 3ª e 4ª geração recebe a maldição. Só que em contrapartida, o verso 6, ele diz, eu faço também misericórdia em milhares de gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se tem até a 4ª geração para ser amaldiçoada, você tem até a 1000ª para ser abençoada a partir de você. Eu profetizo nesta manhã, levante a sua mão, a sua geração será bendita por causa de você, que serve ao Senhor e anda na presença dEle. Os seus filhos serão benditos, os seus netos serão benditos, seus bisnetos serão benditos, seus tataranetos serão benditos, até a tua 1000ª geração será bendita, será abençoada, por causa da tua generosidade, por causa da tua fidelidade, por causa da tua busca. É Deus que está dizendo, não sou eu, gente. Deus recompensa cada um segundo as suas obras. Eu gosto desse versículo, por favor, Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem
há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aqui nesse versículo Jesus deixa muito claro que Ele está olhando para as nossas obras. Está tudo anotado, as nossas obras estão todas anotadas. Eu preciso que você lembre dessa verdade. Ei, tudo que eu faço está anotado. Declare isso hoje, diga: tudo que eu faço está anotado. Oh glória, está anotado. Ele faz questão de anotar cada uma de nossas obras. Jesus declarou que vai chegar um dia em que Ele vai vir, e Ele não vai vir sozinho, Ele vai vir acompanhado de anjos. Os seus anjos virão com Ele, e Ele vai recompensar a cada um. Melhorou com a letra preta. Ele vai recompensar cada um, muito obrigado, segundo as suas obras. Essa declaração afirma que Ele está observando a nossa caminhada. Não pense você que Deus não está vendo. Ele está observando a nossa caminhada. Ele está observando tudo que nós estamos fazendo. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele está observando cada ato, Ele está observando cada ação, Ele está observando cada palavra, Ele está observando cada serviço prestado no reino, Ele está observando cada dízimo, Ele está observando cada oferta, Ele está observando cada batalha, Ele está observando cada madrugada que você bota esse joelho no chão, Ele está observando cada manhã que você amanhece agradecendo, Ele está observando cada noite que você vai dormir agradecendo, Ele está observando cada palavra, Ele está observando cada ato. Os céus nos observam, está tudo registrado. As nossas obras estão todas registradas. E aqui Jesus não está falando que nós fomos salvos pelas obras, que as nossas obras nos salvam. Não, a salvação é um presente que recebemos de graça por fé. Aquele que tem fé, que crê no Filho de Deus, ele já é salvo. Porém, as nossas obras revelam a autenticidade da nossa fé, porque a fé sem as obras é morta. Então, se eu tenho fé, logo eu tenho obras. Ah, eu creio, tá, mas o que você faz? O que você faz com o que você acredita? Eu creio, tá, mas cadê as suas obras que comprovam que você crê? Aí que o bicho pega. Porque tem gente que diz que crê, mas não crê. Porque nem todo aquilo que diz que crê, de fato está crendo. Quem já escutou um mentiroso falando e você, sei. É tipo isso. Ai, Jesus morreu para te salvar. Sei. Diz que crê, mas não acredita. Acha que é uma fantasia. Mas a salvação é por graça através da nossa fé. Mas eu preciso crer. E se eu creio, eu tenho obras que demonstram que de fato eu creio. Aleluia. 1 Coríntios 15, 58 também vai dizer para nós que tudo aquilo que nós fazemos não é em vão. Diga assim: o que eu faço para Deus e por Deus não é em vão. Olha o que ele diz: portanto, amados, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sempre abundante, fazendo muito na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é em vão, gente. Ei, você que canta aqui, que toca aqui, não é em vão. Ei, você que adora aí, não é em vão. Ei, você que ajuda a limpar aqui, não é em vão. Ei, você que serve aí, não é em vão. Ei, você que dizima e oferta para essas portas ficarem abertas, não é em vão. Ei, você que acorda cedo para vir no culto da manhã, não é em vão. Ei, você que vem também no culto da noite, não é em vão. Ei, você que está pela live acompanhando aí, não é em vão. Não é em vão. Muitas vezes nós fazemos para o ser humano nos reconhecer e eles não reconhecem. Não reconhecem. Muitas vezes nós fazemos o bem e em troca nós recebemos a ingratidão. Acontece muito, acontece demais. A gente faz de tudo e recebe ingratidão. Isso dói como uma facada. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Ele viu tudo que você fez. E Ele é que vai recompensar. Fica tranquilo, o seu trabalho não é em vão. A sua recompensa
vem de cima, não vem de baixo, aleluia. De cima, do alto, virá a nossa recompensa. Por quê? Porque o Senhor é justo, Ele vê, e segundo a sua justiça, Ele nos recompensará. O nosso trabalho não é em vão. Olha outro versículo lindo que nós encontramos, Hebreus 6:10, diz que Deus não esquece do nosso trabalho. Deus não esquece, gente. Diga assim comigo: Deus não é esquecido. Oh meu Deus, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Passado e presente, ó. Vocês serviam e ainda servem. O Senhor não esquece disso não, gente. Deus não esquece, Ele vai recompensar você, aleluia. Ele já tem tudo registrado, para poder na hora certa te abençoar, para na hora certa abrir a porta, para na hora certa enviar a provisão. Olha o que diz Tiago 1:12: há uma recompensa para quem suporta a prova com perseverança. Bem-aventurado o homem que suporta ou que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tem coroa da vida. Ei, você que está sendo provado, você sabe que é uma prova. Por que eu sei que eu estou passando por uma prova? Porque eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou fazendo tudo certinho, mesmo assim as coisas estão dando errado, é prova. Se eu estou fazendo algumas coisas erradas e está dando tudo errado, aí, gente, é turbulência, é tribulação mesmo que eu estou colhendo. Agora, se eu estou fazendo tudo certinho e mesmo assim as coisas estão dando errado, é prova. E se é prova, eu preciso suportar com perseverança, com paciência. Por quê? Porque eu vou receber, olha, a coroa da vida. Tem uma recompensa para mim, tem uma coroa de vida. Mas eu preciso que você entenda uma outra verdade. Deus nos recompensa até pelos mínimos gestos. Diga comigo: os mínimos gestos de bondade. Mateus 10:42, por favor. Diz assim: e qualquer que tiver dado, que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Gente, um copo de água. Ao encerrar o envio dos discípulos para a missão, Jesus fez essa declaração surpreendente. Até um simples copo de água fria oferecido aos discípulos, Deus traria recompensa a quem ofereceu esse copo de água. À primeira vista, um copo de água parece algo pequeno, algo simples e sem grande importância. Mas Jesus revela aqui um princípio extraordinário do reino. Ele revela que Deus não mede o tamanho da obra. Ele observa o amor, a obediência e, mais uma vez eu digo, a motivação. Às vezes pensamos que apenas grandes feitos chamam a atenção do céu. No entanto, Jesus mostra que o Pai também registra pequenos gestos que ninguém percebe. Um copo de água representa aquilo que qualquer pessoa pode dar. É ou não é? Quem aqui não tem condição de dar um copo d'água? Só se for muito ruim. Tem gente que é muito ruim, não dá nem manga podre no pé. Passa alguém e pede, não dá, porque é ruim. Mas ele está dizendo o seguinte: por mais pequeno que seja, sempre teremos alguma coisa a oferecer, sempre teremos uma boa obra a fazer. E por mais pequena que seja, o Pai vai ver e vai recompensar. Ele está dizendo o seguinte: os céus, o reino, ele não exige de você riqueza, posição ou reconhecimento. Basta você ter um coração disposto a servir. E por menor que seja o serviço, por menor que seja a ação, o Pai recompensará. Quando alimentamos um necessitado, Deus nos recompensa. Quando nós consolamos um aflito, Deus nos recompensa. Quando nós visitamos um enfermo, Deus nos recompensa. Quando nós ajudamos um irmão em dificuldade, Deus nos recompensa. Quando levamos uma palavra de
esperança, Deus nos recompensa. Quando nós acolhemos alguém em nossa casa ou em nossa vida, Deus nos recompensa. Quando estendemos a mão a quem precisa, Deus nos recompensa. Deus vê esse gesto e o céu registra e estabelece para as nossas vidas a recompensa. E Jesus termina dizendo: de modo nenhum vão perder o seu galardão. Por quê? Porque o galardão de cada um de nós, irmãos, está com Cristo. Segundo o Apocalipse 22:12, ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Aleluia! Para quê? Para que eu possa dar a cada um segundo as suas obras. Oh, glória a Deus! Sabe outra recompensa que eu encontrei na Bíblia? É a recompensa para quem ora. Mateus 6:6, Jesus disse o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Se você ora, Deus te recompensa pela sua oração, Deus te recompensa pela sua fé, Deus te recompensa pelo tempo que você esteve lá prostrado, entregue à presença dele. Ele recompensa quem ora. Aleluia! Ainda em Mateus 6:18, ele diz que ele recompensa aqueles que jejuam. Aleluia! Para não parecerdes aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Deus te recompensa quando você jejua para ele, quando você jejua para ter comunhão com ele, não para mostrar, mas para ter comunhão. Ai, pastor, então eu não posso falar que eu estou jejuando para se gabar, não. Mas a critério de informação, sim, porque nós sabemos que Jesus jejuou 40 dias porque ele contou, sabemos que Moisés jejuou 40 dias porque ele contou, que se ele não conta, nós não saberia. Então isso não invalidou o jejum dele. Então não invalida o seu jejum contar, invalida o teu jejum você se gabar, ficar com aquela cara de mortaia, dizendo: ah, eu não estou suportando, eu estou fraco, ah, eu estou morrendo, o estômago está doendo. Isso não. Pegou? Mas contar não vai invalidar. Se engrandecer, sim. Querer se aparecer por um ato de intimidade de você e Deus, aí não. Deus recompensa os semeadores. Gálatas 6:9. Eu gosto demais desse versículo, gente. Ele sempre falou muito dentro do meu espírito. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos, se não houvermos desfalecido. Por que ele está dizendo, não canse de fazer o bem? Porque às vezes a gente cansa de ser bom para os outros, e a gente até fala assim: ai, eu cansei de ser besta, não é assim? Cansei de ser bobo, cansei de fazer tudo para os outros. Aí está pedindo, não cansa não, mulher. Não canse não, homem. Por quê? Porque se você não desfalecer, você vai colher do que você plantou. Tem dias que a gente ajuda tanta gente ruim, que a gente fica tão cansado, fala: cara, eu não vou fazer mais nada para ninguém não, quem quiser que se vire. É cada um para si e Deus para todos. É ou não é? Só que aí você lembra da sua essência, você fala: não, mas eu não sou essa pessoa ruim. Ah, mas o fulano fez isso e isso com você. Não, mas não é de mim ser assim. Olha o que a Bíblia, a nossa regra de fé e prática nos ensina. Não canse de fazer o bem não. Pode chamar de trouxa, pode chamar de besta, mas continue fazendo o bem. Por quê? Porque você vai colher também o bem. O Senhor vai fazer você colher. Não se canse de fazer o bem. Que palavra linda, gente. Eu fico impressionada como Deus fala conosco. Não se canse de fazer o bem. Esse é um dos princípios do reino de Deus para nós. Nós somos filhos do reino, nós não vamos nos cansar de fazer o bem, independente do mal que nos faça, continuaremos a fazer o bem. Ainda essa semana eu disse: eu já cansei de ser besta, mas aí eu olho para essa palavra e Jesus fala comigo: não cansa não, continua fazendo, porque se você não desfalecer, você vai colher, vai ter recompensa, os céus vai te abençoar, os céus vai te ajudar, você vai colher se não desfalecer. Aleluia! E por fim, nós temos aqui a recompensa do justo. Provérbios 11:18.
O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia a justiça, haverá galardão certo. Em outras versões, recompensa verdadeira. Para os que semeia a justiça, precisamos ser semeadores de justiça. Não podemos praticar a injustiça, fazer aquilo que não é justo. Precisamos praticar o que é justo. Tudo que é justo, tudo que é perfeito, se é de boa fama, se há alguma virtude nisso, pensai. Fazemos aquilo que é justo. Às vezes você está vendo uma pessoa falar da outra, você sabe que não é verdade, você está ali concordando com a injustiça. Não faz isso. Às vezes você está lidando com uma causa, você está vendo que aquilo é injusto. Não faça. Faça aquilo que é justo. Porque aquele que pratica, que semeia a justiça, ele vai receber, ele vai colher justiça também. Mas se eu semeio a injustiça, eu vou colher a injustiça. Ainda para comprovar para você que o seu esforço, o seu sacrifício não é em vão, por favor, projeta para nós Malaquias capítulo 3, e não é sobre dízimo, fique tranquilo. A partir do versículo 13, e eu gosto demais dessa palavra também, ela me ensina muito. Olha o que Deus está falando com o povo: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, o que temos falado contra ti? Olha Deus falando para eles, vocês dizem, é inútil servir a Deus, que nos aproveitou ter cuidado de guardar seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e ainda escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei, como um homem poupa o filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu poderia pregar 2 horas nessa manhã só sobre esse versículo, porque ele é forte demais. Só nessa passagem, Deus estava falando a um povo que estava zangado. Sabe quando você se depara com tanta situação de injustiça, e isso te leva a comparar com a vida dos ímpios? Aí você começa: ah, mas o ímpio prospera. Ah, mas o ímpio não passa essa luta que eu passo. Olha a vida do fulano ali, ó, todo final de semana está bebendo, e ó, como é que ele está de boa na lagoa, e eu aqui que sirvo a Deus passando esse perrengue todo. Olha a vida desses ímpios como que é. Eles nem adoram a Deus, eles nem dizimam como eu, e olha o que eles estão vivendo. Aí o povo estava desse jeito. No Salmo 73, depois você lê em casa, vou me adiantar, você vai ver isso também. O salmista Asaf, ele estava indignado olhando os ímpios e falando assim também. E aí Deus, o texto diz que Deus atenta e ouve. Deus está escutando os filhos dele falando: olha lá os ímpios, ó como é que está a vida dos ímpios. E cadê Deus? Cadê Deus que não me ajuda? Olha lá a vida dos ímpios, parece que Deus gosta deles. Quem já pensou isso, gente? Olha que coisa, como Deus fala, né? A vida do ímpio, como que eles vivem numa boa. O Senhor está atentando e ouvindo. Aí Deus se volta e diz assim: ei Malaquias, dá um recado para eles lá. O que é, Senhor? Diga para eles que tem um memorial, um memorial diante de mim, com o nome deles, as obras deles, tudo escrita. Avisa para eles, Malaquias, que vai ter um dia terrível, e nesse dia eles serão para mim um tesouro particular, e eu vou poupar eles, como um homem, um pai poupar o seu filho que o serve. E aí, naquele dia, diga assim para mim:
Não é agora, é na hora certa. Naquele dia vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Ei, agora está todo mundo no bolo, agora está todo mundo no meio, mas vai chegar uma hora em que Deus fará separação entre ovelhas e bode, entre os que servem e entre os que não servem. Haverá um dia em que Ele vai olhar e vai dizer: nesse não pode tocar, porque é meu particular tesouro. Nessa você não pode tocar, porque é minha, é meu particular tesouro, é meu, é minha. Eu vi quando ele sofria, eu vi quando ela gemia, eu vi quando ele renunciava, eu vi quando ela renunciava, eu vi quando ele me adorava, eu vi quando ela me adorava, eu vi. E agora eu vou recompensar, e agora eu vou abençoar, e agora eu vou dar vitória. Eu vi cada renúncia, eu vi cada lágrima, eu vi cada sofrimento. Eu vi. Oraba que lava choraba cantala ia soraba e cantoloba chebere mandara mandara mandai. Deus é Deus de recompensas. Ele recompensa quem o busca, Ele recompensa quem persevera, Ele recompensa quem permanece fiel, Ele recompensa quem serve com amor, Ele recompensa quem ora, Ele recompensa quem jejua, Ele recompensa quem é generoso, Ele recompensa quem faz o bem, Ele recompensa. Ele recompensa. Oh, aleluia. E eu fecho agora com o apóstolo Pedro. Mateus 19, do 27 ao 29. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto aqui, e herdará, agora já é outra parte, e herdará a vida eterna. Pedro não está negociando com Jesus, mas ele sabia que era pesado. Ele sabia que seguir Jesus exige tudo de nós. Exige renúncia, exige esforço, exige abnegação, exige tudo. Ele havia deixado os barcos, ele havia deixado a sua profissão, ele havia deixado as redes, ele havia deixado família, ele havia deixado o conforto, ele havia deixado os projetos pessoais para viver o propósito de Deus, ele havia deixado tudo. Então é nada mais que justo ele perguntar: e agora, o que eu vou ganhar com isso? Nada mais que justo. Mas a resposta de Jesus foi extraordinária. É extraordinária, porque Jesus nunca perde para nós no dar. Diga assim: Jesus nunca perde para nós no dar. Ele sempre vai fazer mais. Ele sempre vai dar mais. A resposta de Jesus a Pedro é surpreendente. Ele não repreende a Pedro por perguntar se tem alguma recompensa, se ele vai ganhar alguma coisa com isso. Não. Ele revela a Pedro e aos discípulos que Deus, Ele recompensa os seus. Às vezes nós olhamos para o preço que nós estamos pagando, para a renúncia que nós estamos fazendo, para as dores que estamos sentindo, e nos esquecemos que tem uma recompensa. Nos esquecemos. Mas eu vim para te dizer nessa manhã que Deus vê cada lágrima, Deus vê cada esforço, Deus vê cada oração, Deus vê cada jejum, Deus vê cada dízimo, Deus vê cada oferta, Deus vê cada tempo investido, Deus vê cada serviço prestado, Deus vê cada culto que nós oferecemos para Ele, louvor e adoração. Deus vê, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Existe uma recompensa preparada para nós. A recompensa de Deus sempre chega no tempo certo. Tem gente aqui que já está no tempo de receber a sua recompensa.
Ei, se você ainda não viu o resultado do preço que tem pagado, se você ainda não viu o resultado das renúncias que você tem feito, se você ainda não viu resposta de suas orações, se você ainda não viu resposta dos seus jejuns, continue orando, continue perseverando, continue, Pai, continue renunciando, continue se esforçando, não esmoreça, continue semeando, continue em perseverança, porque tudo está anotado diante de Deus, tudo está anotado diante de Deus, aleluia. Nós já lemos em Hebreus 6:10 que Deus não é injusto para se esquecer. E deixa eu te contar uma coisa: aquele que me chamou, aquele que te chamou, Ele garantiu para mim e para você que nós vamos andar em ruas de ouro. Ele garantiu que haverá coroas de recompensa. Ele garantiu que Ele vai nos dar um novo nome. Ele garantiu que no lugar para onde nós vamos não tem dor, não tem morte, não tem tristeza, não tem lamento. Ele garantiu que enxugará de nossos olhos toda lágrima. Ele garantiu que nós o veremos face a face. Ele garantiu que nós teremos um corpo glorificado. Ele garantiu que comeremos do fruto da árvore da vida. Ele garantiu que nós reinaremos com Cristo. Ele garantiu um lugar que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, nem chegou no nosso coração, a mente não foi capaz de imaginar um lugar tão maravilhoso que Ele preparou para nós. Receberemos uma herança incorruptível, entraremos no descanso eterno, nós teremos alegria para sempre, brilharemos como o sol e reinaremos para sempre, e estaremos para sempre, e viveremos para sempre com o Senhor. Você pode dar glória a Deus? Oh, aleluia. 100 vezes mais aqui, e do outro lado todas essas bênçãos. Fique de pé para nós orarmos. Oh, glória. Oh, glória. Dá um sol para mim. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está. E é para lá que nós vamos, assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Você pode cantar? Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Olha a recompensa aí. Para sempre estarei bem juntinho e bem ao lado do meu Rei, cantando um hino. Tudo que nós suportamos aqui é para isso. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Declare: hoje eu sei que esse lugar
não se pode comparar a nada nesse lugar. Comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos ali. Cantaremos com os anjos. Imagine esse momento. Voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Adeus, mundo cruel, aleluia! Para sempre estarei bem juntinho e bem ao lado do meu rei, cantando um hino. Eu não sei como será a letra, mas eu sei que será em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Deixa eu orar pela sua vida espiritual nessa manhã. Deixa eu orar pela sua carreira de fé. Deixa eu orar por você. No decorrer desses meses, desse ano de 2026, eu vi tanta gente desfalecer na caminhada. Eu acho que durante a minha caminhada de fé, do tempo que eu tenho de crente, gente, eu acho que eu nunca vi tanta gente desfalecer na fé como eu vi esse ano, de verdade. Um ano muito difícil, de muita apostasia, de muita fraqueza espiritual. Eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder por você aqui agora, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia, assim é a instrução. Então vamos pedir para o Senhor nos manter de pé. Fecha teus olhos, ore comigo, porque quando a nossa vida espiritual vai bem, todas as coisas nós temos condições de vencer. Senhor, em nome de Jesus, eu me apresento a Ti em oração, para clamar pela Tua igreja, pelos Teus filhos, os que estão aqui, os que estão nos acompanhando na igreja online. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor derrame sobre nós uma graça para suportar, uma graça para permanecer, uma graça para vencer. Eu suplico ao Senhor, meu Pai, nesta manhã, abre, meu Deus, um portal de bênção e derrama uma chuva de renovo nos nossos corações. No nome de Jesus, renova, Senhor, o nosso espírito, traz um vigor para continuarmos, para permanecermos, para crermos, mesmo quando tudo estiver contrário, mesmo quando as circunstâncias disserem que não. Pai, no nome de Jesus, eu suplico ao Senhor nessa manhã, fortalece esse meu irmão que está fraco na fé, essa minha irmã que está desanimando, Senhor, que está pensando em desistir, essa pessoa, Pai, que quase nem veio nesse culto hoje, porque ela pensou, acho que é melhor eu ficar dormindo. Essa pessoa, meu Pai, que está tão desanimada na fé, eu oro por um renovo nesta hora, meu Pai, e eu oro para quebrar cadeias espirituais, Senhor, que tentam nos aprisionar, que tenta, meu Pai, impedir a nossa caminhada de fé, meu Deus, e todo pecado que nos rodeia, toda circunstância, todo peso que quer nos impedir de avançar, eu repreendo em nome de Jesus, e eu oro nesta hora, Senhor, clamando pela intervenção do Senhor nas nossas vidas. Lembra, meu Pai, de ter misericórdia de nós, nos acode, Senhor, segura em nossas mãos, ó Pai, e não nos deixa escorregar, não nos deixa cair, nos sustenta em Teu amor, nos sustenta em Tua fidelidade, nos sustenta em Tua bondade, e nos dê vitória, Senhor. Renova-nos, ó Deus, traz para as nossas vidas, ó Pai, novas forças, um novo ânimo, Senhor, em nome de Jesus, e nos dê a Tua graça, para a glória do nome do Senhor, amém. A minha irmã ali, esposa do irmão Tiaguinho, filha, levanta sua mão. Os céus estão derramando graça sobre a tua vida nessa manhã.
O Espírito Santo do Senhor está sobre ti. Há alguns dias atrás, acredito que há uns 10 dias atrás, eu até comentei com meu marido. Eu disse que eu estava orando por você, intercedendo pela tua vida. O inimigo tem açoitado a tua vida para te desmotivar, para te fazer desfalecer. Filha, permaneça. Deus tem uma recompensa para você. Permaneça, porque os céus estão olhando você. Os céus estão te vendo e o Senhor te dará a recompensa. Ele sabe o preço que você tem pago, as guerras que você tem enfrentado, as dores que você tem sofrido e até as palavras que você tem ouvido. Deus te justificará. Deus entra na tua casa hoje com paz. Eu declaro o refrigério do Espírito Santo de Deus entrando na tua casa, entrando na tua vida, entrando no teu casamento, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro nessa manhã que todo intruso ali dentro sai no nome de Jesus. Todo espírito intruso sai de dentro daquela casa agora, em nome de Jesus. Receba novas forças agora. Toda perseguição no trabalho cai por terra agora. Tudo que tem se levantado contra ti cai por terra agora. Que Deus blinde a tua vida, que Deus proteja a tua vida, que Deus te abençoe no nome de Jesus. E o Senhor está dizendo: estou te abençoando. Abençoa o trabalho de tuas mãos. Meu Deus, Deus está te dando um negócio seu para você. Eu vejo uma pequena peça sendo construída. Deus vai te dar. Receba em nome de Jesus. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. A minha irmã aqui de marrom, o Senhor Jesus está tocando no teu sangue nessa manhã. Receba cura agora. Eu repreendo toda fraqueza no teu corpo. Eu repreendo toda fraqueza nas pernas. Eu repreendo toda fraqueza nos braços. Eu repreendo toda debilidade, em nome de Jesus. E eu declaro sobre ti saúde. Senhor, faz uma transfusão de sangue na tua filha nessa manhã, meu Pai. O Senhor mostrava esse sangue sendo trocado. Em nome de Jesus eu ministro essa cura. Eu ministro o poder de Deus sobre a sua vida. Eu ministro a graça do Senhor sobre ti. Eu ministro em nome de Jesus um renovo na tua saúde. Seja renovada, seja revestida pelo poder de Deus. Eu declaro os seus braços recebendo força. Eu repreendo bursite no ombro. Eu repreendo toda dor. Eu repreendo toda fraqueza. E eu ministro a tua cura. Eu ministro a restauração da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A noite tem mais, aleluia, glória a Deus.